Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No Ponto de Vista de hoje, eu bato um papo com Gutenberg Costa. Ele é historiador, folclorista, escritor e lançou recentemente seu último livro, intitulado Cabarés na Cidade do Natal. Nós vamos conversar com ele sobre o livro, a razão da escolha do tema e outros assuntos correlatos. Meu amigo Gutenberg, que satisfação bater pela segunda vez um papo com você. Fizemos anos atrás um programa especial sobre o Carnaval de Natal, onde você colocou toda a sua experiência como folclorista, historiador, pesquisador. E agora vamos tratar de um outro tema palpitante, esse mais ainda, que é o título do seu livro, Cabarés na Cidade do Natal. É como aquela música, tem cabaré essa noite, tem cabaré hoje, cabarés no Ponto de Vista, graças à sua participação. Agradeço por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço esse honroso convite. Sempre que eu lanço um livro, você é um dos primeiros, é o pontapé, entendeu? É aquela sorte, é o pé quente no caso. E aí quando eu lancei Carnavais da Cidade do Natal, Antigos Carnavais, você me convidou e foi um belíssimo programa, muito bom. Até hoje repercutem, as pessoas comentam comigo o programa. E agora, outro tema, esse mais polêmico do que Carnaval. Muito polêmico, muito polêmico. Vai dar o que falar, com certeza. Né, as pessoas vão ficar assim até um pouco com temor de ver o nome de um pai ou de um avô, né? Uma pessoa um dia desses perguntou a mim: será que meu pai está no seu livro? Porque ele bebia muito na Ribeira e tal, tudinho. Aí eu disse: olha, eu não sei, vamos ver. Tem que ler. Quais são as suas formações originárias? Você é formado num bocado de coisa, né? Bem, eu vou falar só duas, porque senão o programa... eu sou pedagogo e bacharel em Direito. Bacharel em Direito. E tenho uma pós-graduação em Educação Ambiental. Aí tenho curso pelo Rio de Janeiro, pela Funarte, em folclore, né, que é minha grande paixão, o meu estudo, as minhas pesquisas, né? Atualmente eu sou presidente da Comissão Norte Rio Grandense de Folclore, que é uma entidade que trata do folclore, como teve presidente Deífilo Gugel, como teve Veríssimo de Melo, enfim, valorosos folcloristas, né? É sua paixão originária, né? É. Na verdade, você realmente tem demonstrado muita aptidão para isso. Agora, esse tema fugiu um pouco o folclore, né? Mas recentemente conversando com o meu amigo Vicente Cerejo, ele disse: Gutenberg, você não fugiu o tema, porque o folclore humano, entendeu? E aí tem termos populares no livro, enfim, tem coisas do passado que de qualquer forma entra na questão do folclore. Mas aí é o folclore humano, a questão das mulheres, a questão da boemia de Natal dos anos 20 até a atualidade. É verdade. E Cerejo faz o prefácio do livro. Por sinal, eu li, muito bem escrito, realmente bacana. Agora, quais as instituições que você faz parte? Institutos históricos? Eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e da Bahia. Do Rio Grande do Norte desde 1997. E da Bahia? Da Bahia, 1994. Primeiro na Bahia e depois aqui. Aqui a convite de Dr. Enélio Petrovic,
ex-presidente, saudoso amigo. E aí me convidou, e o Instituto é minha casa. Ali eu parei. Ali não tenho pretensão nenhuma de chegar a uma academia. Não, o Instituto. Instituto Histórico, é de pesquisa, é minha área. É sua área, Entendeu? realmente. Então eu não tenho espírito de usar fardão, daquela coisa toda. Não faz o meu perfil ser aquele intelectual acadêmico. Não, o pesquisador do povo que visita as feiras, que anda nas ruas, que visita as cidades pequenas, que entrevista as pessoas, os grupos folclóricos, os mestres, entendeu? Então não combina muito essa coisa do luxo, vamos dizer, de uma academia. Respeito, né? Desde quando você se tornou esse pesquisador e historiador que é? Olha, eu digo que minha influência maior foi a Feira do Alecrim. Eu nasci no bairro do Alecrim e minha vida toda na Rua da Feira, a casa de minha mãe, na Rua da Feira do Alecrim. Então a feira era um verdadeiro espetáculo assim, humano e artístico, porque eu saía de minha casa, Nelson, e encontrava o violeiro, encontrava o vendedor de pomadas prometendo curas para todas as doenças no mundo, enfim, até palhaços mágicos a gente encontrava na Feira do Alecrim, entendeu? Despertava a atenção das crianças, faziam aquelas rodas. A feira era totalmente diferente de hoje, a feira. Hoje, só se tiver fotografias para se colocar em museu do passado, com aqueles balaeiros, com aquelas coisas todas, né? Com aqueles gritos, aqueles bordões, aquela coisa, eu acho isso ótimo. Ainda visito, ainda vou, entendeu? Sempre eu vou a uma feira. Eu acho que eu até inventei na brincadeira aquela coisa entre os amigos. Hoje eu vou para a minha feira-terapia. Porque é uma terapia, ninguém sai triste de uma feira. Sai alegre, você sai com histórias para 3, 4 crônicas, com o falar do povo, com a coisa, aquele aquecimento humano, entendeu? Então eu me sinto muito bem. Com todo respeito, a feira me traz essa terapia. O shopping não, com todo respeito. Significa dizer que a feira também mostrou sua vocação para escrever crônicas e esses livros todos? Claro, com certeza. Quantos livros? E vivências com amigos, né? Porque eu tive a felicidade de ter amizades, né? Com Veríssimo de Melo, me respeitava muito, me emprestava livros, entendeu? Eu, um rapaz, um jovem pobre, e tal, e os livros caríssimos e difíceis naquela época, ele me emprestava, ele me incentivava, entendeu? Então, Augusto Severo Neto me deu muita atenção, Ticiano Duarte, que eu homenageio no livro, Lenine Pinto, enfim, Celso da Silveira tornou-se meu compadre de fogueira de uma filha minha. Entendeu? Então, esse povo todo que você conheceu, claro, esse povo todo, eu tive a felicidade deles gostarem de mim, deles me receberem, me incentivarem. Então, foram os meus mestres, a partir do próprio padre José Luiz, que foi pároco de Pendências, e aí a amizade com minha mãe, com a minha família, e aí, quando me via, conversava comigo e tal. E uma conversa desse povo, Nelson, era, sinceramente, com todo respeito às universidades, uma conversa, um dia, uma meia hora com esse povo, era coisa de você não obter em uma semana estudando numa faculdade. É verdade. Era uma lição. Eu acompanhei você desde essa época. A gente se conhece desde aquele tempo remoto. Eu tinha cabelos pretos e não tinha barba. Nos anos 80, nós temos fotos. Não usava ainda a boina? Não. Porque a boina, salvo engano, parece que é para esconder um pouco a falta de cabelo. Nem tanto. Ô Gutenberg, uma coisa que eu preciso perguntar para o nosso telespectador.
Quantos livros você já publicou até agora? Essa é uma pergunta difícil porque eu não tenho ela pronta, entendeu? Eu não me preocupo com a quantidade, Nelson. Eu não fico olhando se eu tenho 5, se eu tenho 10, vamos dizer mais de 20. Eu tenho mais de 20 livros publicados. Tive a sorte de ter ajuda, de ter amizades que levaram livros meus para São Paulo. Eu tenho um livro publicado por editora de São Paulo, editora de Brasília. Isso, o livro distribuído nacionalmente. Aonde eu chegava, em uma livraria em São Paulo, no Rio, eu via o livro meu. Que entendeu? beleza! Então, eu publiquei sobre carnaval, sobre folclore, sobre os bares de Natal. O breviário, etílico, gastronômico e sentimental da cidade do Natal. Todos os bares que eu frequentei, como se diz. De 1975 a 2019. Esse livro está esgotado, eu só tenho um exemplar na minha casa. Foram 500 livros vendidos rapidamente sobre os bares de Natal. Curiosidade dos bares, o nome dos donos, Nelson, o nome dos garçons, a especialidade de cada de comida, tira-gosto e tal, desde a peixada da comadre, tudo, enfim, restaurantes saudosos, né? Porque no caso, a maioria que nós frequentamos, não é? Nos anos 70, 80 não existem mais. Sem dúvida. Qual é a sua relação com o carnaval? Diga aqui pra gente, porque foi objeto de uma das entrevistas no passado com você falando sobre o carnaval de Natal. Eu mesmo sempre gostei de carnaval, desde criança. Né? Naquela época, nos anos 60, 70, eu já saía com papangu, grupo de papangu, aquele fantasiado e tal. Depois, comecei a me integrar com aqueles blocos que a gente chamava bloco de elite, magnatas, que você era um dos padrinhos, ajudava o nosso bloco Magnatas do bairro do Alecrim. Eu fui componente, depois fui diretor do bloco. Depois fundei por 15 anos uma banda carnavalesca de rua, Antigos Carnavais. Essa banda repercutiu bastante. Enfim, teve até música, essa banda, por Dozinho. Dozinho fez uma música com a banda Antigos Carnavais. Que beleza. Falando sobre Djalma Maranhão, sobre o passado, os Rei Momos, Severino Galvão, enfim, uma música belíssima. Gravou e disse a mim, Gutenberg, em homenagem à banda, à sua banda, né? Que no caso, a banda era do povo, ela saía da cidade para a Ribeira, milhares de pessoas e tudo. A banda era do povo como o céu é do avião. Poeticamente, é isso. É verdade. É isso aí. Mas vamos dar um breakzinho, daqui a pouco a gente volta para falar sobre cabarés. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro.
segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo. E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite. Posto Pinheiro Neópolis. Posto J Flor 2 Quintas. Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado. Posto Boa Praça Alecrim. Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon. A sua satisfação é o nosso combustível. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos ao nosso bate-papo com Gutenberg Costa agora para falar sobre o último livro dele, que está fazendo o maior sucesso aqui em Natal e no estado todo, Cabarés. Gutenberg, agora vamos falar sobre esse livro. O título já é extremamente instigante. Instigante e é realmente de uma profundidade grandiosa. Quando surgiu a inspiração para você fazer esse livro? Esse livro, Nelson, eu já vinha com uma pesquisa sobre o tema desde 1993, mais ou menos. Pra você ter uma ideia, 3 décadas se vão com anotações em cadernos, em agendas, né? E eu, quando começo a pesquisar um tema, né, eu tenho essa mania. Eu tiro, tipo um caderno volumoso, e eu vou colocando todas as informações que eu vou encontrando, eu vou colocando naquele caderno. Um caderno sobre... Não era só sobre cabarés, mas era sobre o assunto em geral, entendeu? Então eu comecei a ver, nos anos 90, que tinha algumas mulheres donas, famosas, vivas. Então eu digo, eu vou me aventurar a procurá-las, entendeu? Eu vou ver se elas me recebem, porque muitas não queriam receber. Elas não queriam fotografias, elas ficavam um pouco à margem, não é, do lado social, como se diz, até pela vida que elas levavam, né? A questão de ter uma casa, né? E aí as pessoas já tinham aquela questão da discriminação. Casa de pensão, casa de prostituta, casa não sei de quê, casa da luz vermelha, como se diz, enfim. Várias denominações que eu coloco no livro, não é? Os mais populares eram chamados de bregas, vamos dizer. Mas era o puteiro e tal, todo. Então essas mulheres passaram muitas situações, como se diz, discriminatórias. Muitas chegaram a ser até mortas, entendeu? Assassinadas e tal. Enfim, o livro mostra centenas delas, a vida de cada uma, eu relaciono, eu boto, eu coloco a época em que viveram, datas de nascimento, falecimento, isso eu tive de procurar, não foi fácil. Fotografias eu fui atrás, não foi fácil também. Até porque é um assunto rigorosamente polêmico, e você tinha consciência disso. Claro. Eu não queria... Eu não fui atrás nem de apresentador, de prefaciador, eu não fui atrás. Então, conversando num bate-papo informal com o Vicente Cerejo, ele disse, Gutenberg, e o seu livro tem apresentação? Não, tem não. Ele disse, pois eu faço. Então fez, porque eu não ia pedir um amigo que apresentasse um livro com esse tema, né? Muita gente, você sabe, não gosta nem de falar sobre isso.
principalmente sobre o passado boêmio, enfim, né, se evitava, e ainda muitos evitam a dizer que um pai, que um avô esteve lá. Imagina os filhos dessas mulheres, imagina esses filhos, como eles viveram em meio ao preconceito, né? Eles não podiam dizer, Nelson, quem era a mãe. Eles estudavam nas escolas às escondidas. Elas, muitas vezes, fizeram doação dos filhos. Eles foram morar em outras cidades. Enfim, era um problema sério. Entendeu? Então, tudo isso eu mostro no livro. Essas fotos que você falou, você tem autorização de... Autorização, todas, foi tudo todas, que é do livro do autorizado. Livro. Claro, com a legenda, com crédito autoral, inclusive tudo. E de vários fotógrafos, né? Eu fui com o Canindé Soares entrevistar a dona Francisquinha, a dona do arpege, a segunda mulher famosa, no caso, né? Maria Boa não me recebeu, não aceitava entrevista com ninguém. Aliás, não aceitou com ninguém. Ela nunca deu entrevista em vida, entendeu? Ela não aceitava. Você tentou? Tentei, mas ela não aceitava. Então, conversei com o irmão dela, Severino Barros. O irmão dela, que era uma espécie atendia como garçom, mas era um gerente. Era o braço direito do cabaré de Maria Boa. Fez história no Rio Grande do Norte e no Brasil, junto com os americanos. Aviões que tinham o nome Maria Boa, inclusive. Eu vi várias fotos mostrando... Tem foto aqui. Tem foto aí no livro? Mary Good, Mary Good. Realmente, eu tenho a impressão que foi o livro mais difícil que você fez. Não foi fácil. É por isso que ele demorou. Demorou bastante, porque eu queria dados concretos, eu queria datas, eu queria fotos. E isso, você sabe, o pesquisador não faz rapidamente, ele demora. Quanto tempo demorou essa pesquisa? Você disse há pouco tempo. Quase 3 décadas. Quase três décadas. Em 1993, eu já estava entrevistando elas. Eu já estava indo na Ribeira e de certa forma, frequentando para poder obter até a confiança tudo delas e pegar depoimentos. Depoimentos, Nelson, que o leitor vai observar, alguns trágicos, alguns muito trágicos. Algumas choravam, entendeu? Enfim, eu parava a entrevista, voltava no outro dia depois, quando elas estivessem mais calmas, contando a tragédia. Essas mulheres, elas eram deserdadas pela família, abandonadas, muitas abandonadas, entendeu? Elas sofriam o que hoje se conta sobre feminicídio, entendeu? Tentativas, elas levavam surras dos maridos, enfim, entendeu? Elas vinham para esses ambientes, esses cabarés, às vezes mudavam de nome, lá no interior era Maria, chegava aqui em Natal, no cabaré, aí o nome era Yolanda, ela às vezes era uma morena, cabelos pretos, pintava os cabelos, enfim, elas disfarçavam o resto da vida, entendeu? Agora, humanas, Nelson, muitas disseram a mim que todo o dinheiro que elas ganhavam, e não eram pouco, elas compravam casas para os pais no interior. Eram filhas de agricultores, pessoas pobres, e ela ajudava os irmãos, ajudava na educação dos sobrinhos, entendeu? É o caso de Maria Boa, que ajudou toda a família dela, financeiramente e tudo. Enfim, são histórias até dramáticas nesse livro, porque histórias humanas. Humanas, sensíveis, né? Agora, Gutenberg, uma coisa que está faltando você dizer é como se pode adquirir esse livro. Ah, sim. Eu vou pedir até ao diretor para mostrar novamente esse livro para o telespectador e a telespectadora. Mas aonde é que se pode, como é que se pode fazer para adquiri-lo? Hoje em dia, com a situação das nossas livrarias,
que infelizmente, né, você é escritor, você sabe disso, infelizmente nós quase não temos mais livrarias, então eu tenho uma boa vendagem, né, que eu chamo de cigarreira. A minha filha disse, pai, não é mais cigarreira, é banca, entendeu? Então na banca de revistas, antiga Tio Patinhas, na Cidade Alta, na banca de revista do Ateneu, do meu amigo Marcelo, vai estar lá à venda. Na banca de revista do Nordestão, da Salgado Filho, vende bastante meus livros, e Nordestão da Roberto Freire, entendeu? Se alguém quiser ligar para você, você pode dar seu telefone? Posso. Tem o Zap e o livro está sendo vendido pelo Pix, né? Essa modernidade, né? A pessoa compra, passa o Pix e eu faço a entrega. Até onde a pessoa estiver morando. Qual é o telefone que a pessoa pode contactar? É o 9427 33 63. Você pode repetir? 9427 33 63. Beleza. Com certeza você vai receber muitas ligações. Aí você dá o Pix, né? O Pix deve ser o mesmo o número do seu. Não, porque o Pix é de minha filha. Ah, bom. Essa modernidade eu fujo um pouco. Tudo bem, Gutenberg. Eu não tenho. Tem algum outro livro, algum outro tema já sendo trabalhado para breve? Nelson, a situação do escritor, como você sabe, lamentavelmente, é muito difícil. Eu não posso dizer que tem outro projeto, porque nos falta aquela questão do incentivo cultural, entendeu? Patrocínio, no caso. Eu tenho um livro pronto sobre o bairro do Alecrim, já com o título Alecrim de A a Z. Tudo sobre o meu bairro do Alecrim, sem patrocínio. Então a questão é essa, precisa-se ter empresários, precisa-se ter pessoas com sensibilidade. As instituições culturais não nos ajudam a publicar. Esse livro eu estou publicando, está sendo lançado agora com meus recursos próprios. Vamos esperar que venda muito e que você, até pelo título, até pelo tema, é um livro interessantíssimo para se conhecer um pouco da história de Natal antiga, aonde esses cabarés faziam parte da nossa vida, da nossa história. Você está de parabéns, Gutenberg. Infelizmente, o diretor já mostrou o reloginho, claro. E vamos ter que encerrar esse nosso bate-papo tão bacana. Desejo para você continuado êxito literário, que você breve possa fazer esse outro lançamento, mas, por enquanto, curta o sucesso de cabarés na cidade do Natal. Desejo a você êxito nas vendas e que, de fato, muita gente leia isso aí, que foi um trabalho de 30 anos. Você é merecedor desse nosso elogio. Ele está repercutindo, o livro está repercutindo. Gente de outros estados já mandaram pedidos. Que gente beleza. De São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, porque o assunto está na internet, e os amigos colocaram em blogs, enfim, o assunto está repercutindo. Eu lhe sou grato, mais uma vez. Muito obrigado, Nelson. Valeu, muito sucesso. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, mais uma vez agradeço a sua costumeira audiência. Tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, trarei outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.